Gravando. Edu Lopes Podcast. Nossa, como eu estou feliz. Papai do Céu tem sido muito gratificante na minha vida, como sempre. Ele me traz sempre bênçãos, benefícios e me traz pessoas na minha vida que fazem a diferença. Então eu estou aqui com um jovem, eu posso chamá-lo de jovem porque eu tenho 62 anos e esse jovem tem uns 24, parece. É isso? 26. 26. Guilherme Franco, ator, diretor agora, roteirista, e eu tive a oportunidade de assistir uma peça dele, uma peça infantil, e não tive como não trazê-lo para contar a sua história. Guilherme Franco, seja bem-vindo ao Edu Lopes Podcast. Eduardo Lopes, meu amigo, muito obrigado pela oportunidade. Tava nervoso, a gente bateu um papo ali. Como? Você é um cara que apresenta centenas de peças, nervoso aqui. Pera aí, corta a produção, mas é isso, né? Mas E é aí? legal. Guilherme Franco, muito obrigado pelo convite. Essa fase que eu estou passando maluca da minha vida. Virei diretor, como você falou. Nossa, você vai contar isso aqui. Pela primeira vez, tá sendo incrível, uma experiência incrível, assim. E atuando, você foi assistir meu espetáculo infantil, né? Que pra mim é o mais difícil. Teatro infantil é o mais difícil. mesmo? É muito difícil. Tá. E é isso, batalhando, né? Diretor, escrevendo uma websérie aí, né? Também, roteirista, querendo fazer. Acho que eu virei o James Bond, né? Eu faço de tudo. Ô Gui, como começou a tua história no teatro? Conta aí. Minha história acho que começa eu novinho, né? O meu irmão mais velho, ele é ator também, então foi sempre uma referência pra mim. Quem é teu irmão? Marcelo Médici. Nossa, Marcelo Médici, olha lá. É isso aí. Se ele seguir a história do irmão, já sabe onde vai parar o Guilherme Franco, né? Melhor Dá um abraço referência, a ele. melhor referência que essa, né? Tá. E eu digo que começou antes de eu fazer o teatro mesmo, porque eu sempre assisti os espetáculos dele. Então, desde os 5 anos, 8, 12, eu já ia assistir. Então, o teatro era muito vivo na minha vida, sabe? Foi muito presente. E aí, depois, quando eu comecei ensino médio, coloquei na minha cabeça. Chega aquele momento quando você tem que... O que você quer ser quando crescer, O que né? você quer ser quando crescer, verdade? E aí eu falava assim, cara, jogador de futebol, que acho que é o sonho de Aliás, todo teu garoto. irmão... Meu irmão do meio, Eduardo, é jogador de Eduardo, futebol. meu Deus. Eu sou xará. É jogador de futebol. E tanto é que eu brincava com a minha mãe, que eu falo assim, pô, um ator, um jogador, eu deveria ter sido cantor, que fazia o trio, né? Sim. O trio, mas não deu certo. Cantar nunca? Você canta um pouco. Você acha que tem uma voz boa? Todo mundo diz que eu tenho uma voz boa. Você tem uma voz boa para cantar. Aliás, no espetáculo no Peter Pan, você canta algo? Canto. Canta. Eu vi você cantando um pouco. É um corinho, né? Meio corinho, que né? junto com o áudio. Para as crianças, as crianças olham pro áudio, olham pra É gente. verdade, é tipo, verdade. Vocês praticamente na criança, você dubla muito, né? Você faz alguma Sim, dublagem, exatamente. né? Você traz a trilha pra ser lúdica, né? Dentro do contexto. Gostei muito. E o engraçado de você falar, porque infantil, né? Às vezes as pessoas acham que a gente tem que fazer uma voz, tem que ter uma coisa mais cantada, né? Pra uma criança. Tipo, que nem quando você brinca com seu filho. Olha, coisinha Que linda. bonitinho. E não precisa ser. Você pode ter uma voz... Tanto é que você vê que no Peter Pan é a nossa própria voz. Sim. Nosso diretor, o Theo Moraes, ele inclusive falava, não canta, não faça uma voz cantada. Então no Mágico de Oz, tipo, o Homem de Lata, tipo, não dá pra você fazer assim, o Homem de Lata entrando, ai, chuva, não, sabe? Faça, chuva agora Você não. faz um personagem também no Mágico. Mágico de Oz, Qual é o teu personagem? o Homem de Lata. Homem de Lata. Eu vou assistir, tá, gente? É, eu fui assistir você o Peter foi Pan. intimado, foi E vou intimado. assistir o Homem de Lata. E vem mais história aí. E aí Cara. foi isso. Gui, você também me confidenciou que seu pai também te motivou. Por quê? Conta a história do seu pai rapidamente. O que ele Cara, fazia? meu pai é do meio também, né? Meu pai, ele muito tempo trabalhou na noite, ele tinha uma cantina, aqui na Paraíso, aqui próximo. Que ficava na night. Na Night, exatamente. E recebeu muita gente. Antes de eu nascer, principalmente, né? Meu pai pegou a época que era os festivais da Record. Então, ele pegava o Roberto Era a Carlos. point ali, Era o o pessoal hype. saía e tal, ia pra Exatamente. cantina do teu pai. E ele era muito... Elis Regina era amiga dele. Ele conheceu os jogadores dos anos 80, Você Sócrates, tá todo falando mundo. Paraíso, mais perto ali da Bela Vista, ali, onde a gente tem na São Bernardino de Campos. Dr. Rafael de Barros. Conhece? Dr. Rafael de Barros, era ali. Tá legal. E, inclusive, tem uma esfirraria que é a minha favorita até hoje, por causa do meu pai. Que a gente... Poxa, que Tem tanta memória teu com meu papai pai. é vivo? É vivo. Tá, manda uma Pai velho, Qual pai- é o nome dele? Genival. Genival.
Que garotada forte. E tua mãe? Tua nome? Lindalva. Genival Lindalva. Pô, a gente inveja você. Só tem artista na família, Pra jogador de você ver. futebol, roteirista, Marcelo Médici, Guilherme Franco, Eduardo Franco, é isso? Eduardo Alexandre. Alexandre. É, com o nome nome de jogador, né? Você Tá. vê já completo. Muito bem. Aí você foi fazer o curso de teatro? Fui fazer o curso de teatro quando decidi, falei, o que eu quero ser? Falei, vou querer ser ator. Fui fazer o curso de teatro, que foi uma coisa, teatro livre que eu fazia, né? E paralelo com a faculdade, que eu cursei publicidade e propaganda, né? PP. Tá tudo Famosa ali, PP. PP, né? Exatamente. E aí me encantei. Foi uma coisa, o teatro, ele, cara, como posso dizer? Ele é um mosquitinho que ele te pica e você fica doente. Você não sabe consegue que fugir você disso. sabe que eu fiz teatro, né? Eu fiz o teatro porque para dublar você tem que ter o DRT de Sim, ator. sim, é verdade. E eu, como sempre apresentei eventos corporativos, eventos grandes, formaturas e tal, muita gente, nunca tive problema de palco. Rapaz, quando eu fui pro teatro, eu amarelei. Sério? Juro. E a gente... Bom, eu fiz Inês Pereira, né? Do Gil Vicente, Sim. né? E eu fiz um personagem engraçado, né? Eu tenho até umas fotos da época e tal. Eu fiz com o Art Gulick, que é do Alexandre Darbeli, que está em Portugal. Um cara muito talentoso também, um diretor bem bacana. Fiz psicodrama e tal, mas, nossa, me dava pavor na hora de apresentar. E eu improvisava muito, né? E sabe o que é engraçado do curso que eu fiz de teatro? Que a minha turma era relativamente pequena, eram 15 pessoas. E assim, 4 queriam ser atores, o resto eram pra ser corporativo, pra apresentar, pra soltar um pouco, se soltar nas apresentações. Sim, sim, sim. E era engraçado que tinha gente que era se assim, nossa, é um baita ator, é uma atriz completa. E a pessoa não queria, sabe? Não, eu só tô fazendo pra mim ter uma desenvoltura. só. E você ficava assim, e a diretora, talento caramba, você desperdiçado, seria meu." uma atrizaça e você não quer, meu, mas faz parte. Aí você falou, né? Tem muita gente que procura o teatro pra isso, pra poder se soltar e em público, falar em público e tal. E qual é o teu primeiro espetáculo, Gui? Você terminou a PP, né? Publicidade, você conseguiu terminar. Aham. Aí você descobriu que realmente não era Era o aquilo. teatro, tal. exato. E qual foi o teu primeiro espetáculo e personagem, Gui? Eu acho que é o clichê o que eu vou falar, mas foi o Alto da Compadecida. Acho que todo ator faz o Alto da Compadecida. E que é necessário, eu acho que... É mesmo? É. E eu fiz o Chicó. Eu fazia o Chicó. O Chico é meio engraçado. É engraçado. Ele é atrapalhadinho, ele é do Celton Mello, né? E você fez o Chicó. Exatamente. Nossa. E foi no Teatro Itália que a gente apresentou. Foi a Teatro Itália na Bexiga? Não, Teatro Itália na República. República, tá. Que agora é Teatro Band, né? Acho que Tá. o Band comprou. E foi incrível, assim, a primeira vez que eu pisei no palco, meus familiares foram assistir lá, todo mundo. Chegaram Marcelo foi atrasado. também? Marcelo não conseguiu ir. Não conseguiu porque a gente estava com a agenda, né? Ele tava com a agenda, mas chegaram atrasado pra variar. Só minha fileira foi engraçado, que eu falei assim, ó, começa às 7 horas. Pô, o teatro pessoal chegou tarde. é 7 horas. Aí a gente tava apresentando, só vi uma fileira toda assim, ó, vazia. Só Aí eu falei, tua. já Nossa. sabia. Deixa eu te perguntar, e quando você tem essa expectativa, né, e vê tua família não tá lá ainda, como que isso trabalha dentro de você? E eram muitas falas, o Chicó. A gente foi meio que como é que eu posso Um dizer? curta. Um recorte. Um recorte da peça, tá. porque como era de conclusão do curso, então todo mundo tem que participar. Sim. Então, tipo, você dava um... Foi de conclusão. Exato. Tá. Primeira peça, assim... A primeira que eu trabalhei mesmo no teatro eram peças mais menores, né? Mas, aliás, são exercícios de teatro que você faz no curso. Agora, peça mesmo, com público, bilheteria, foi o Alto da Compadecida. Tá, e quantas apresentações vocês fizeram? Uma? Foi uma só, para concluir o curso. Mas nessa mesma tinha uma outra que a gente fez, que era uma peça que a gente nomeou de Isso. Tipo, é isso. Só que era baseada em Carícias, uma peça espanhola. Era um Olha. dramão. E a gente só tinha como escolher uma cena, porque eram muitas cenas. A gente vai escolher uma. E foi muito bonito o que a pessoa fez por mim. E na época eu não consegui perceber isso. E hoje eu falo, cara, que eu chego até a ficar... Olha. Por quê? Eu ia viajar. E a gente ia fazer 2 apresentações dessa. Tá. E aí a professora falou assim, a turma decidiu... E na segunda eu não ia conseguir fazer. Porque eu ia viajar. Aí nessa primeira, que ia ser no Itália, eles falaram assim, a turma decidiu escolher a sua cena pra fazer, do Carícias. Porque você não vai estar na próxima. Tá. A turma escolheu. E tipo, só uma cena do Carícias. Que a segunda apresentação ia ser a peça completa. Tá. Mas nessa primeira ia ser só uma cena. E aí todo mundo escolheu dar pra mim, porque eu não ia poder estar na outra. Falaram Olha assim, que máximo. E isso foi 2016. Eu tava com 18 anos.
E eu fiquei assim, sabe, na época eu não percebi o quão bonito foi O o gesto. significado, Cara, né? olha A isso. importância que todos deram pro teu talento, pra tua pessoa, que você conquistou o grupo. Sim, e as pessoas, o teatro, né? Você quer sempre, que nem você falou, você quer estar lá no palco, Sempre. sua família te ver. Sempre. E o pessoal abrir mão disso pra eu conseguir fazer, sabe? Eu fiquei tipo. E que cena que era? Era uma cena que hoje eu confesso que deve ter sido muito ruim, mas a gente estava aprendendo. Sempre estamos aprendendo, não é verdade? A gente Todo sempre dia, tá Gui. aprendendo. Todo dia. Era uma cena que a minha esposa era um casal, né? E a gente tava por telefone. Então a gente tava no palco, né? Só que a gente em ambientes Sim, diferentes. tá. E ela queria abortar um filho. Só que eu Puxa. tinha problemas mentais. Então ela Caramba. tinha que falar de um jeito que eu entendesse. Então era uma cena muito bonita, porque ela usava um. Eu não vou lembrar agora, mas era tipo. Era meio infantil, sabe? Ela tinha que falar de um modo infantil pra Porque mim como entender. você tinha essa deficiência, então ela Exatamente. tinha que entrar em rapport com você para que você entendesse dentro do O que seu... ela está querendo falar. Que é o legal. aborto, que hoje está em Nossa, pauta, meu né? Deus. Na sociedade. Naquela época ainda, hein? Então, e foi uma coisa que hoje a cena é forte, né? Como a Quanto gente, tempo de apresentação foi? acho que foi uns 20 minutos. 20 minutos. E eu lembro que a primeira cena era só ela falando, eram uns 5 minutos. Tanto é que eu falava pra ela, era a Carol Gomes, que fez comigo. A Carol falava, Carol, você tá na merda. Porque era texto, era 5 minutos só ela falando. Meu, mas e E eu ela ficava decorava assim, ó, o texto? tinha que decorar. Gente, 5 minutos é jabá. É Não, um... e teatro, 5 minutos no teatro. Você é Gente, 5 louco, minutos 5 no minutos teatro falando, 5 minutos decorado. é uma novela. Ô, Gui, às vezes você improvisa? Sempre. Inclusive nos infantis que eu estou fazendo agora, eu sempre coloco minha assinatura, A né? sua assinatura. E esse E meu improviso... diretor quer me matar, mas... É, eu imagino. Ô, Gui, vamos lá. Aí eu fiquei... Gui... Olha, eu sou íntimo do Guilherme. Né? Ah, que Mas, isso. ô, Gui, deixa eu te falar uma coisa. Você também participou de um projeto que não deu certo, que você contou pra mim, e que depois abriu uma porta que até hoje você contempla. Conta pro nosso Exatamente. público aí as dificuldades, né? Porque teatro, além Sim, sim. do não incentivo, do pouco ganho financeiro, tem as lutas que são gigantescas. Fala aí, Gui, pro nosso público aí. Então, a história... Algumas de suas lutas. E são coisas que acontecem, todo mundo passa isso na nossa profissão, nesse meio artístico, de que você ser enganado, né? Pelas pessoas, você acabar entrando em projetos que... Pessoas que não têm um coração, né? Não tem uma... São de má fé. Exatamente, não tem Deus. Você nem precisa falar o nome da pessoa Não, para você não. não se comprometer, Sim. mas você pode falar do case. Mas pra dizer a história foi, a gente ficou 8 meses ensaiando, longe pra caramba. Guaianazes, Guaianazes, tá? Eu cara. conheço bem Guaianazes, local de gente muito boa, mas é longe em termos de locomoção. Né? Ainda mais eu extremo Zona Sul, nossa, e a gente ensaiava durante 8 meses, a gente ensaiou 2 vezes por semana. 2 vezes por semana, e era assim, por mais que a gente esteja começando, você tá sempre... Depois você começa a perceber, tipo, beleza, mas não sai um Instagram oficial da peça e a pessoa promete coisas. Então, tipo, você fala, tá, mas não tem um elenco, cadê? Não tem uma panfletagem, não tem uma arte nossa, não tem uma foto do elenco. Não... E isso é importante para as pessoas saberem que os projetos, quem está querendo entrar nesse meio artístico, tudo tem uma deadline, né? Tudo tem uma organização. Começo, então, meio e fim. Exato. Então tem que ter fotos, você tem que ter uma divulgação num site, num Simpla da vida, para divulgar os ingressos. Você tem que ter uma equipe por trás fazendo todo esse briefing e essa publicidade, né? Sim, lógico. E aí não tinha Pra tornar nada disso. real, né? Exato. Porque você fala assim, quem vai assistir se você não divulgar? Quem vai te assistir? É impossível. E aí... A gente ficou, só que o que aconteceu, que aí você falou que abriu uma porta pra mim, e são coisas que Deus escreve certo por linhas tortas. Sempre. A gente foi fazer no Bibi Ferreira, onde eu apresento os meus infantis, um ensaio aberto desse espetáculo. A gente fez o ensaio e tal, beleza. O ensaio aberto, o que é um ensaio aberto? É que não tem público? Ou o público pode até assistir? O público convidado. Imprensa, né? Se você tiver os seus patrocinadores... Sim. E são os convidados. Eu quero levar uma caravana, tem uns amigos da rua, pra 10 assistir pessoas. O ensaio aberto. Exato. Só que o ensaio aberto, o nome já diz. Vai ter um erro de cena, vai voltar. Então tem público, mas não é aquela peça contínua. Se o diretor fala assim, corta, vamos voltar a cena que eu quero melhorar isso. Tá.
E o público tem que entender. Então, não é um contínuo, tipo, que nem você falou de improvisar, não é que nem errou, na hora você improvisa e vai. Um ensaio aberto para, um ensaio aberto, às vezes o diretor fala, ó, 5 minutos, preciso de 5 minutos para dar uma relaxada. Aí o público tem que esperar, os atores esperam também. Às vezes não trocam de roupa, então o ensaio assim, eu sou um personagem que tem que trocar de roupa. O diretor fala assim, não precisa trocar, segue com essa. A gente sabe que você vai trocar de roupa. É assim, sabe? É uma coisa mais... Tá. ensaio mesmo. E Mas aí a gente você foi fazer esse ensaio aberto no Bibi. no Bibi Ferreira, fizemos lá um ensaio, tudo. Aí depois de uma semana, assim, ele pausou a temporada. Temporada, né? Nem tinha começado nada. E aí a gente, enfim, começou o grupo, né? A galera começou a perceber que o cara era picareta. Mas aí o dono do Bibi Ferreira, o Chesco, ele fez um contato com a gente lá no dia. Pô, vocês são um elenco jovem, não sei o que, deixa um contato aqui e tal. E a minha amiga Jéssica foi chamada pelo Chesco. O Chesco falou, ó, quero você pra fazer um teste aqui pro infantil. Tá. Ela fez, passou. Uma semana depois, 2, falou, estamos precisando de um ator. Aí ela falou, vou indicar, me indicou. Falou, Gui, e tanto é que eu tava num curso, tava fazendo um curso de marketing para ator. Um curso Nossa. digital, cara. Porque Nada a gente, em época de pandemia, Sim, né? lógico. Ó, como é que é a vida? Ia começar nesse dia o curso. Aí ela me ligou, Gui, 7 horas, você consegue vir aqui no Bibi Ferreira, aqui, Bela Vista, né, Brigadeiro, Pra fazer um teste? pra fazer o teste? Eu falei assim, hoje eu não consigo. Meu curso vai começar daqui meia hora, eu tô em casa aqui já no computador. Mas consegue segurar? Aí a produtora, que era a Carmen, falou assim, consigo, se você conseguir vir amanhã, que era um domingo isso, se você conseguir vir amanhã, eu faço o teste com você passando, a gente já ensaia aqui mesmo hoje. E cá estamos, graças a Deus. Eu Que fui fazer o personagem que teste. era, Gui? Era os 3 porquinhos que eu faço até hoje. Mas era o Rodela, que era o irmão mais velho da Casa de Tijolos. Hoje eu faço o Costelinha, que é o de palha, o mais Cara, novo. Gui, você adora o infantil? Adoro. Adora. Cara, por mais que seja difícil, como eu disse. Por eu que que adoro. você gosta tanto do infantil? Porque hoje em dia, se você não tiver um patrocinador, uma lei de incentivo ou um edital, o infantil você consegue vender mais fácil. Porque a criança vai querer assistir, o pai vai levar. Tá. Agora, uma peça independente que tenha um tema fora do infantil, um drama, uma coisa mais romântica, um épico, se for sem um incentivo, não rola, é muito difícil. Porque Tá. teatro é caro. Pauta de teatro é muito caro. Teatro realmente é caro. E não tem só isso, né? Você precisa pagar um técnico. Você precisa pagar uma Tudo. equipe. Uma equipe, às vezes, tem que limpar, lavar. Tem o elenco, tem o Exato. figurinista, elenco, quem cuida, quem arruma. Exatamente. Tá. E você. Tudo bem, entrou no Bibi. Uhum. E agora essa história. Depois você vai me falar as peças que você está Tá bom. trabalhando. Que mais de projeto tem aí, Guilherme, nesses anos todos que você. Você quer dar voos altos, né? Sim, Você sim. tem as suas aspirações, seus sonhos. Fomenta isso dentro de você. Aham. Porque o talento ele bate, né? Sim. Eu quero mais, eu quero mostrar mais, eu quero me projetar. E aí, o que vem? Agora, uma coisa que mudou muito pra mim, como você disse, né? Estou sendo diretor, fui convidado para pela primeira vez dirigir um espetáculo. Eu já tinha sido auxiliar de direção em alguns espetáculos. Tá? E agora diretor, assim mesmo. Sob tua Um dramão, responsabilidade. exato. E uma coisa que me pegou muito no primeiro dia, que eu sou um cara muito divertido, eu gosto de brincar, de fazer umas piadas. E eu falei assim, ó, não vou mudar o jeito de ser, mas eu vou ser um cara um pouco mais sério pra conhecer o elenco, não dar uma liberdade, senão lógico. também a galera vai oba-oba, né? E aí eu lembro que quando eu cheguei, tudo que o pessoal falava, a gente fez uma leitura do texto, a gente fez um exercício pra gente se conhecer, muito legal e tal, e depois a gente fez a leitura do texto. E tudo que o pessoal lia o texto, via alguma coisa, e olhava pra mim, sabe? Tipo, ou esperando uma aprovação, ou tipo assim, eu tô com dúvida, tal. Aí olhava pra mim, o que o texto quis dizer que tal coisa? E eu fiquei tipo, cara, é uma responsa, mas ao mesmo tempo é um respeito muito grande. E isso faz você pensar... É um drama. É um drama. Isso faz você pensar como você trata, às vezes, o seu diretor. Porque eu comecei a ter esse lado de ver o diretor também. Eu sempre respeitei muito, mas às vezes eu discutia, tipo, não, mas eu acho que se eu fizer o personagem desse jeito, se eu fizer uma cena assim, fica melhor. E o diretor falava, não, Guilherme, mas eu tô vendo que isso aqui vai sujar. E eu ficava na cabeça, tudo bem. E eu ficava, caramba, mano, ele não tá vendo o que... E hoje eu sendo diretor, eu percebo, eu falo, eu tinha razão, sabe? Tipo, realmente... Essa visão de você ser diretor hoje, eu não sei se você pode falar o tema ainda, mas ainda não saiu. Quantos atores estão dentro da peça? São 11.
11 não me engano, atores. 11 atores. E quanto E tempo? são 2 elencos. Dois Estamos trabalhando elencos? porque se precisar tem um stand-in, né? Que a gente chama no É teatro. mesmo? Você tem? Eu não sabia disso. Então você tem que trabalhar 2 elencos. Exatamente. Espelhos, né? Espelhos. E Tem vamos dizer que o personagens... protagonista tá que nem o Daniel, tossindo ali. É. Que nem A gente eu chama- também. O Daniel aqui é ao vivo, viu? Olha lá, lá. Olha lá, é. O Daniel, a gente Ele tá é o falando mais, texto a dele. gente tá falando mais alto porque ele tá tossindo. Porque eu É o vi texto dele. que com o Amadeu, quando eu trouxe o Amadeu, um diretor incrível, apaixonante, eu tô ruim, né? Também. Eu também tossi algumas vezes. Ainda bem que o Daniel tá tossindo mais do que eu. Compactua, né? Eu trago um xaropinho pra ele. Mas eu tossi, eu cheguei a pedir desculpa, porque, poxa, que indelicadeza. Você imagina você entrevistando um convidado, o teu convidado falando e você tossindo. Então, o público tem que entender. Eu passei por influenza, me curei na influenza, agora desde faz uns 5 dias, há 3 dias estou tomando antibiótico, mas estou me recuperando. Né? Então, só para vocês entenderem, o nosso podcast ele é muito aberto. É, isso aí, cara. Agora, 11 componentes, elenco duplo, Guilherme por tendo ser Guilherme, né? Porque dirigir... E a idade, Gui? A idade pega, o pessoal... Pô, quem é esse menino? Pô, Quem é esse menino? moleque? Pô, ei, cadê o diretor? Eu imagino o Mini. seguinte, o Guilherme, né? Pra você ver o talento dele, né? Cara, Aí tá chegando lá, bom, vocês vão trazer o diretor, o Guilherme entra... 1,67 de altura. Forte, né? Ele é muito forte. Você vai ver, quando eu assisti Peter Pan, ele quase voou sozinho lá, né? Porque eles são tudo pezinho leve, né? É verdade. Atores, né? É verdade. E aí Bom, peraí, o elenco todo mundo, eu fico imaginando, né? O elenco todo reunido, aí você chega, né? Aí o pessoal, e aí, você vai fazer que personagem, né? Pois é, eu vou fazer o personagem central, o diretor. Uau! Cara, e foi um baque assim, mas eles super respeitaram. Inclusive é interessante você falar isso, porque tem a galera bem mais velha, né? Sempre. Tem um pessoal que, tipo, poderia... Não sei se meu pai, mas olhe lá. Bom, aí eu dá pra posso gente- ser seu pai, pô. Pai, eu tenho meu filho de 29. Caraca, então. Lógico. Mas e aí, esse pessoal, como que... E como é que está sendo essa tua receptividade? E como que é de realmente ser diretor? Entender cada personagem e principalmente entender cada pessoa. Sim, exatamente. Incrível. O elenco que a gente trabalha, por mais que seja espelhado, mas os protagonistas são cinco personagens principais, eles não têm o stand-in, né? Ah, O eles não stand-in têm. fica pra coro. Mas como diretor, você tem que pensar nisso, porque acontece coisas. A pessoa ficar doente, Deus o livre, acontece alguma coisa, a pessoa sai e tem um mal-estar, você tem que estar preparado. Inclusive, eu até falei no primeiro dia lá que tem um coro, né? A peça tem um coro que eles são os narradores da história. Então, a história é meio que sketches. É muito Tarantino. Capítulo 1, sabe? Nossa! Aí capítulo 2 é outra história. Kill Bill, ó. Kill Bill. Pá. Você fala em Tarantino. Aí o Daniel que fica balançando a cabeça lá, Exatamente. participando do nosso... Bastardos Inglórios. Nossa, cara. Meu personagem... O Hans Landa é o maior personagem pra mim da história, assim. Puta, Cara, o sou Hans Landa apaixonado. era o do Brad? Não, é o do Christoph Waltz. É o coronel da Não, os SS. caras mandam bem, né? Nossa, ele falou italiano, Não, os caras mandam inglês, bem. alemão. O cara falou tudo. Eu sou fã do Tarantino. Nossa, Tarantino é demais. Cara, desculpa. Fora Então a parte. é nessas sketches, sabe? Isso é bem parecido a Tá. peça. E aí, eu até falei pra eles, falei assim, ó, você decora esse texto, mas fique de olho nesse texto aqui também, porque se acontecer alguma coisa, você substitui a pessoa. Eu falei, porque eu não vou fazer. Aí o pessoal até riu, eu falei, não, eu não quero fazer, porque esse meu... Tem caso que o diretor tem que fazer? Esse amigo meu que escreveu a peça, ele tá morando em Portugal, você falou de Portugal lá, ele tá morando em Portugal. E ele me deu a direção porque a gente trabalhou juntos já, ele já me dirigiu. Aí ele falou assim, Gui, eu gosto do seu jeito, a gente sempre bateu um papo, quero que você dirija esse espetáculo pra mim. E ele, num dos espetáculos que a gente fez, que foi Era Uma Vez no Carandiru. Era uma vez em Hollywood, Era uma vez no Carandiru. Nossa, A gente contou cara. a história do Carandiru na versão de cada um. Então tinha a versão da mídia, que era uma jornalista, a versão da polícia, que era feita por um coronel, Tá. dos presos, e tinha um de fora, que era um dos parentes que era da sociedade. Olha só. Gui. Incrível a peça. E Puta, aí ele essa teve que peça- fazer. Ele era o diretor e teve que fazer um dia. Porque o ator não foi lá na hora e era o coronel que fazia a policial. Mas por ser o diretor, saber a peça, tudo, ele fez. Mas eu já falei pra galera, filho, eu não vou fazer. Mas não existe não vou fazer. Se precisar, eu tô lá, né? Claro. Entendi. Esse provavelmente esse espetáculo vai estar vai estrear quando, Gui?
Em outubro. Outubro. A temporada é em outubro. Sábados e domingos de outubro. E a gente vai também pro Festival Satirianas, que é em setembro, se eu O não me que é um engano. festival satirianos? É aqui no Sátiros, aqui na SP Escola, tá. na Roosevelt ali, que tem várias peças. Se eu não me engano, é do dia 15 ao 21. Tá. E tem peça toda hora. Tipo, 1 hora da manhã tem Puta, que peça. legal. Tipo, é um viradão, sabe? Tipo, todo Tipo dia. uma cultural. É, eu Uma costumo virada dizer que cultural. tem as 24 horas de Le Mans, né? Que é a corrida, sou apaixonado por automobilismo. E aí é mais de 24 horas de teatro, fica o tempo. Tá, e me fala também, não sei se você pode falar, você está escrevendo aí algo que vai para internet, pode falar Pode já? falar, pode falar. Tá, é uma Uma websérie. websérie. Você vê que o Cara, cara é doido, né? O cara é diretor, gente, ator e tá ele não escrevendo. dorme, viu? O Não, Guilherme não dorme, inclusive, eu acho que é por isso que eu não tenho namorado. Acho que, ele que não, mulher que é. afetivamente, ele não tem ninguém. É, eu Por acho que. hora ele tá assim, só Que nessa mulher que ele. querer um cara que não tem o tempo todo trabalhando, o tempo todo não se Mas tudo fuga, né? Faz bem, isso parte. faz parte, vai É. aparecer, mas normalmente vai ser do teatro, tá? Você acha A que. sua relação afetiva provavelmente vai ser do meio artístico. Por quê? Vou te explicar. Eu ia perguntar agora. Você acha mesmo? Tenho certeza. Por quê? Por que que os médicos casam com médicos? Por causa- Porque o médico, ele não tem horário, ele fica de plantão, ele não tem vida, entre aspas, né? E é mais fácil um outro médico, o seu parceiro, a sua parceira, entender. E porque vocês estão cotidianamente juntos. E o teatro, eu quando fiz teatro, foi perigo, porque quase acabou a minha relação. Porque Cara, você fica envolvido, É. você se envolve com os personagens, com as pessoas. É isso mesmo. E o teatro ele te traz uma busca interior de emoções, de sentimentos, de questões. Ó a cara do Guilherme ali. Cara, é isso mesmo, eu tô falando a verdade. E é uma coisa que, por isso que as pessoas buscam para pessoas tímidas ou pessoas que querem outras áreas, nas suas respectivas áreas, se expandir ou trazer o que é o extraordinário, vão para o teatro. Porque o teatro maximiza as emoções. Ele te força. Você viver um personagem, né? Sim. Mas enfim. Então, Gui, é por isso que eu tenho essa intuição sobre a sua parte afetiva, atual, tá? Entendi. Independente, eu sempre digo, né? As nossas escolhas nem sempre são nós que tomamos decisões, elas acabam surgindo na nossa vida. Websérie. Websérie. É um desafio, você tá com uma pessoa que tá do teu lado, né? Na verdade, são montes que estão, montes. Você, inclusive, foi intimado a participar Nossa, também. eu vou participar, eu vou ter um personagem lá, mas Cara, tudo bem. incrível. Mas o maior desafio pra mim, essa pessoa que tá, né? É a Lua, A que é Lua, incrível. que vai ser entrevistada por mim, eu já tenho É data demais. pra ela. Mas o maior desafio pra mim tá sendo, porque eu escrevi esse texto, teatro, é um texto de teatro que eu escrevi. É uma peça de teatro, Tá me ligando aqui. é isso? Eu escrevi uma peça de teatro, Tá. pronta, uma peça de teatro. E agora adaptar para o audiovisual, que tá sendo um pouco difícil, porque é bom as pessoas entenderem que é muito diferente a atuação, o texto que você usa. E Do foi teatro pro pro áudio. audiovisual. E o público também que você tenta atingir é totalmente outro. E uma das coisas que me pega é isso, porque no teatro você enxuga, então as cenas têm que ser bem rapidinho, como a gente acabou de dizer. 5 minutos no teatro, também na televisão, 1 minuto é muito tempo. Nossa, para, Então lógico. você precisa ser direto, mas você fala, cara, tem todo esse bife, esse texto inteiro, ele tem que ser dito. Como é que eu vou Como é que você vai resumir? compactar, né? Resumir isso aqui tão importante. Então a maior dificuldade que eu tô percebendo agora é o teatro eu enxuguei para escrever o texto. Agora eu tenho que expandir ele, tem que Você expandir. tem que abrir mais. E pra mim tá sendo, ainda mais pela rotina que eu tô de diretor Sim, e sem tal, dúvida. tô sem tempo. E aí você escreve, aí hoje você fala, que legal que eu escrevi. Aí amanhã você fala, isso aqui não serve, tá ruim, o personagem não é isso. E aí depois você escreve, que não lembro mais como é que era, aí vai se perdendo. Aí depois você fala, vou matar esse personagem porque a história vai ter um... Aí no final você, não posso matar porque lá na frente vai ter um reviravolta. Mas isso se eu não acontece tiver... mesmo no audiovisual, nas novelas, né? Porque é uma novela que vai... É. É uma novela, são história, é uma história que você vai narrar e que vão ter vários personagens. Quantos personagens serão, afinal? Você lembra? Até agora acho que tem 15. 15 personagens. Mas os protagonistas mesmo são 4. 4. São 2 casais, né? Sim. Tá. Ô Gui, e que mais? Guilherme vem aí. Ah, a gente falou a gente tá falando do stand-up, né?
que é uma área que eu não me aventurei ainda. Você acha que vai Embora- dar tempo pra você cuidar disso? Mas mais ou Gui? O dia de 24 horas eu acho que tá pouco. A gente vai ter que dar um jeito de Fala pra aumentar. mim, não, só pra você entender. Guilherme, quantas peças você apresenta semanalmente? Eu estou apresentando os finais de semana os infantis. Tá, quais são? Sábados são 3 peças. Frozen, Frozen. Aventura na Neve, Os Três Porquinhos e o Mágico de Oz. Tá, E eu- isso no sábado. No sábado, uma seguida da outra. Começa às 3 horas e acaba às 7. Tá, cada uma você tem um personagem. Exato. Tá, e No Frozen eu faço 4 personagens. Mas isso aqui... só que tá, tudo bem. Aí depois no domingo, Peter Pan. Só que o Peter Pan, às vezes eu faço o Peter Pan, o personagem, às vezes faço o irmão da Wendy, mesmo? às vezes eu faço o Piratinha, que você gostou lá, o Marinaldo. Que o você e sua Marinaldo é esposa engraçado demais. Adoraram. Pirou ela dela, deu só ela e uma menininha. Aliás, no teatro, tava a Paula e uma menininha disputando lá quem tava curtindo mais. E daí eu pensei assim, mano, o Edu vai vir assistir, uma honra, tá legal. Eu falei pra todo mundo, ó, um amigo meu vai vir assistir e tal. Só que eu imaginei assim, o Edu vai pegar um lugar, mas, cara, eles pegaram na primeira fila, assim, eu ó, peguei- mano, tete a tete. Quase batia assim nos personagens. Quando o Capitão Gancho esticava assim a espada, batia na minha perna. Né? E eles são muito engraçados. Não, vale a pena, gente, assistir. Olha, Cara. nós adultos, né? Uma peça infantil. E tem um texto, e tem umas Um piadas texto tão voltadas legal, pros pais, você muito, percebeu? muito. E eles interagem com os pais, né? Exato. Quando um personagem da peça virou assim, não sei o que, você é rico, um exemplo. Ele fez uma piada comigo. Não, você é rico. Me apontou. E apontou pra minha mulher. Não, você é mais ou menos assim, né? Do inglês, do inglês. Você fez Wizard. Ah, não, você fez cultura. Seu Lep. Nossa, eu dei uma pirada, gente. Não, e esse do ator, que é o Fausto, né? O Fausto Crispim, ele é apaixonante, cara. Nos bastidores, esse cara é incrível. Quem é o Fausto Crispim? O Gancho. Não, ele é demais. Não, ele é muito engraçado, e essas cara. coisas ele veio trazendo do aquilo que você falou de dar Ele é muito os cacos, né? engraçado, gente. A gente... Essa profissão, o ator, é incrível porque você testa. Não, olha, vale as a pena, piadas. gente, vale a pena. O preço é legal, o programa é legal. É que hoje a internet, as mídias, as redes, elas tomaram as nossas crianças, tomaram os nossos jovens e não levam para eles terem essa experiência, por exemplo, do infantil. Eu mesmo nunca me lembrei da minha vida de ter ido num teatro infantil, eu como criança, né? Tudo bem, pela idade eu também não vou lembrar, tem coisas que eu já nem lembro mesmo, tá? Mas você dá risada, mas é verdade, Gui. E vocês, nossa, eu fiquei tão encantado. Cara, valeu, muito obrigado. A gente... Fiquei tão encantado. Nós saímos de lá, puxa, como legal. E eu vou assistir agora o Mágico de Oz, Mágico de Oz, o personagem do Gui, o Homem de Lata. Show. Sábado. Mas enfim, tudo bem. E mais durante a semana você também. Aí você tem, agora como diretor, esse drama que vai ser lançado e vai estrear. A Mulher Perfeita. Eu consegui extrair o nome. A Mulher Perfeita. A Mulher Perfeita, direção Guilherme Franco. Ah, garoto. Olha isso, tô fazendo isso aí. spoiler aqui. Aí depois você tem tá tentando, você tem a websérie, Sim. que deve começar a gravar, a rodar aí em julho, É isso aí. né? E agora tá querendo mexendo aí com a história do stand-up, eventualmente, no Bibi Ferreira. No Bibi Ferreira. O Chesco, né? O Francesco, que é o dono de lá. Parabéns, Chesco. ele é Olha, incrível. Será que Cara. um dia eu consigo trazer o Chesco para uma gravação Vamos ver, aqui quem no podcast? sabe? Seria interessante. Já viu? sei. Muitas O histórias. Chesco vai vir aqui no seu podcast. Eu vou Fechou, estar vai do ser seu lado. vai Pronto, ser o fechou, nosso- toca aqui. Nosso convidado. A outra coisa que eu esqueci de falar. Guilherme Franco vai ter o podcast dele, mas em off. Eu vou. Mais uma coisa, tá vendo? Eu quero ser o seu diretor inicial do podcast. Claro. Tá vendo? Podcast, stand-up, websérie, é isso. A gente tem que O Gui, se divertir. agora traz um lado assim mais difícil. Você chegou um momento de querer desistir? Desistir... Ixi, Teve cara. isso na Desistir, sua eu carreira? acho que não, mas é porque eu sou muito privilegiado de ter a minha família que me apoia e sempre pôde me dar tudo do bom e do melhor. Inclusive, os meus irmãos me apoiam, meu irmão, o Eduardo, o Marcelo, não preciso nem dizer o tanto, tudo que eu aprendi sobre ser ator, não só no palco, mas pra vida, as dificuldades que você está dizendo, tipo, às vezes de grana, às vezes de reconhecimento. Porque o ator, você mexe com
o pessoal. Então, assim, você às vezes é bom para um papel, você fala, cara, eu sou bom para esse papel. Só que o diretor ou não foi com a sua cara, ou alguém não gostou de você lá. Ele tem isso mesmo. E é diferente de uma empresa, eu vejo desse jeito. Uma empresa, às vezes o dono pode não ir com a sua cara, mas se você tá dando dinheiro, fala, o cara é o bom, o cara é o... Cansei de ver essa história. Mas Você ele não precisa fica. gostar de mim. Faz a sua parte que eu faço a minha. E no teatro eu sinto que não é muito isso. Às vezes o cara é bom, mas se o diretor não for com sua cara. Não porque o diretor seja um cara ruim, mas às vezes ele não gostou do seu corte de cabelo. Gui, o que você fala é notável. Aham. Tudo bem, fora as outras coisas, né? Que a gente na TV tem muito mais assédios e outras questões, né? Mas você está certíssimo. E nesse momento sempre você teve o apoio da tua família, o incentivo da tua família. O que é. A pergunta agora é assim: o que é mais dolorido? A falta da grana ou a falta do reconhecimento? O que dói mais, Gui? Eu acho que é o reconhecimento. Não sendo clichê, porque às vezes você se reúne com os amigos seus e você vê uma galera. Pô, o cara é um advogado, outro tá aspirante, não sei o quê. Quem é outro ele? tá... Ele faz Ah, teatro. artista. Ah, até artista, né? Tô fazendo teatrinho, né? O artista ainda, Gui, nesses dias de hoje, ele é marginalizado. Ele não é visto como ainda nas outras gerações. Pô, você fala que você queria ser artista, pô, você é vagabundo. Não vou criar meu filho vagabundo. Exatamente. Ou minha filha vagabunda, né? Para não dizer coisas piores. Ainda existe isso. Sim, muito. E essa falta de incentivo cultural por parte do governo, de E empresas. eu acho também que falta, às vezes, um pouco de apoio da própria classe, assim, sabe? Eu vejo muito... Um tempo que eu não tava no Bibi Ferreira, eu fui fazendo teste pra teatro, pra um audiovisual se aparecesse. E você vê que às vezes a galera mesmo se boicota, tipo um amigo seu. Tanto é que eu fiz um... Não vou falar, mas eu fiz um não cheguei a fazer, mas eu fui ensaiar um espetáculo. E eu me preparei, né? Eu falei assim, cara, eu quero chegar com o texto decorado. Lógico. Porque não precisava chegar com o texto decorado, mas eu cheguei lá pra fazer e tal. Aí eu decorei o texto, aí o diretor falou assim: ah, faz esse personagem aqui. E aí eu tinha decorado a peça, não decorado, mas eu estudei a peça inteira. Então eu falei, já sei mais ou menos como é esse. Aí o cara, legal, ser bem diferente os dois, você trouxe uma coisa legal. E aí as pessoas, tipo, nesse intervalo de tempo pra voltar ao ensaio, as pessoas ficavam falando assim: pô, você decora, você é bom, né? Não pega meu papel, hein? Tipo, não puxa meu... E sabe, eu na minha cabeça tava tipo assim: o diretor pediu pra me fazer tal papel, mas o meu é o outro. Se eu tiver que tomar o lugar de alguém, eu acho que eu não faria, entendeu? Tipo assim, na cara dura, tipo, eu falaria: não, diretor, eu vim pra fazer esse personagem, você quer que eu faça o outro? Mas você vai trocar, o ator vai fazer o que era o meu? Ou você vai, tipo, boicotar o cara? Porque eu não acho certo também. Sabe, são essas coisas. E as pessoas já ficam: o cara é bom, vai puxar meu tapete, o cara não sei o quê. Nossa, ele é muito bom, né? Não vou chegar aos pés dele. E às vezes, aquilo que você falou, você tá conhecendo alguém que é bom, que vai agregar o seu trabalho, cara. Você vai crescer como ator Você tem que ao dar lado passagem, dele. é um Exato. exemplo. Mas aí é de foro íntimo, né? As pessoas, eu vejo isso também, colegas de profissão da minha área de comunicação, mestre cerimônias que eu fiz e faço hoje até corporativos, celebrante de casamentos, né? Que eu faço um Record há 5 anos com o Rodrigo Faro, que é uma área que, puxa, eu sou tão agraciado, né, quando eu celebro um casamento. Já celebrei casamento de alguns famosos e dos mais desconhecidos possíveis. É arte. E as pessoas têm medo. Eu vivi muito isso na área corporativa. O diretor, não deixa esse cara subir que ele vai tomar meu lugar. O gerente, assim, exatamente. eles vão tolindo e cerceando a oportunidade. E eu aprendi, eu sei que você é assim. Eu já percebi, pouco que eu te conheço, não preciso te conhecer há muito tempo, mas saber qual é a tua essência, Gui. Você é participativo, você dá oportunidade. E claro que agora você, como diretor, você vai ter a responsabilidade, e vai sentir, já está sentindo isso, quando você fala assim, pô, agora eu entendo o meu diretor, ou os diretores, porque vai ter uma hora, Gui, que você vai ter que impor, olha, é legal, você vai ter que ser menos democrático. Porque às vezes você vai ter que tomar a decisão, Gui, pelo coletivo. Você matou a charada. E a maioria. E tome, viu? Uhum. Tome, porque você é o capitão do barco. Você é o piloto deste voo. E se der certo, legal. Mas se der errado, vai bater no peito e falar, é meu. Fui eu que...
E aí é que você vai crescer bem. E as pessoas têm que entender que você tem talento, já demonstrou isso, e segue esse veio, sabe, segue a sua imagem, a sua trajetória. E, poxa, que é grande alegria ter recebido você aqui no Edu Lopes Podcast, no YouTube, Spotify. Esse vai ser mais um episódio que vai me marcar bastante. Conhecer um jovem, um homem, um ator tão talentoso e que tem um futuro aí brilhante, tenho certeza. E fale seu a sua última reflexão aqui para a gente fechar esse podcast com nota 10. Tá certo. Primeiro quero agradecer o Edu, muito obrigado pelo convite. É incrível para mim tá desfrutando um pouco do podcast. Eu nunca participei de um podcast foi só. Gostoso Foi demais, aqui. foi demais. A gente podia esticar que o Daniel não deixa a gente ficar mais uma hora. O Daniel já falou sextou, o Daniel falou sextou. Eu vou cortar o Daniel do nosso. Não, agradecer o Daniel também aqui na parte técnica. Não faz isso, não pode agradecer, senão ele vai... Agradece, gente boníssima, Dan. Mas é importante dizer assim, você não faz nada na vida sozinho. Então essa é a prova. A gente tá aqui hoje no ar, ao vivo, para bater esse papo legal, mas sem o Daniel, sem o Maurício. É verdade. Sem as meninas sem a da recepção, que a gente começou brincando com elas. Brincando com as meninas. E uma coisa que o Edu falou para mim lá, e eu já faço isso na minha vida, sempre quando eu chego num lugar, eu pergunto o nome da pessoa. Porque às vezes a pessoa tá tendo um dia difícil, mas se você tirar um tempo pra... Poxa, a pessoa que sabia o meu nome. Como é que está a sua sexta-feira? É, legal. Como é que foi sua semana, Isso hein? é muito importante. E aí você falou, a comunicação, Gui, tem um poder realmente incrível. Ainda mais hoje em dia, onde as pessoas não se olham, mas não tem mais esse contato. Não. Então eu sempre faço isso. Cara, chega num lugar, pergunte o nome de quem... Principalmente no restaurante, pergunte o nome do garçom, cara. Depois, no final, como foi o dia dele. Então essa é a mensagem. Você não faz nada sozinho. Temos a equipe aqui que proporcionou um podcast e o teatro é o exemplo disso. A minha reflexão é, às vezes a gente recebe um elogio assim, poxa, cara, você foi muito bem na peça, você é muito bom. E às vezes a gente recebe assim, espetáculo é incrível. Então, assim, se eu for subir no palco sozinho, não vai ter espetáculo. Eu posso ser um bom ator, mas se eu não tiver o diretor, o técnico para dar a luz para mim, a galera para ser escada para minhas piadas, para ter o diálogo, não vai ter peça. Então, o coletivo é importante. Então, saiba assim, para um ator, se você acertar, o time acertou e vamos embora. Agora, se alguém errar, você errar ou alguém errar, então todos erraram. Porque não é individual. A gente precisa sempre de alguém. A vida é isso. Muito bem, encerramos então com essa reflexão desse gigante, parece que não é gigante, mas gigante ser humano, ator, um cara, nossa, bombou aqui, né? A gente rolou um bate-papo gostoso, eu aprendo muito com cada convidado aqui, com cada história. Nossa, eu saio daqui às vezes pensando, puxa, como vale a pena ter um podcast, como vale a pena receber pessoas que fazem a diferença na vida de outros. Então é do nosso podcast no YouTube e no Spotify, em breve no ar, com essa entrevista incrível, esse bate-papo com o Guilherme Franco. Muito obrigado, Gui. Edu. Deus te abençoe. Até a próxima. É isso aí também.